alguém quiser parar, fazer uma pergunta falando, fica monótono e a coisa começa a acelerar. Bom, vai lá. Vamos lá. É sobre esse selo aqui do Carmona e Vargas. Ele teve 3 períodos distintos, que foi o lançamento quando do 8º, vou fazer uma colinha aqui. Tá indo para frente, o Igor. Aí, agora foi. Quando foi do 8º centenário da independência e 3º centenário da restauração de Portugal, ele foi lançado. Depois de poucos meses foi lançado com a sobrecarga vermelha, do quarto ano do Estado Novo, e depois do 5º aniversário do Estado Novo, já em cruzeiro. Inclusive, esse daqui foi o primeiro... Quando eu faço assim com a cena, todo mundo vê certinho? Sim? Tá. Sim, sim. Esse foi o primeiro selo na era cruzeiro, com sobrecarga, né? Foi o primeiro selo lançado. Então, vamos lá. Essa é a série que eu estava me referindo no lançamento desse selo. Na época me surgiu esse juramento de fidelidade a Dom João VI. O que eu pude apurar foi o seguinte, fugindo um pouquinho de assunto, né? Toda pessoa que tivesse um cargo público, fosse nomeado com cargo público, ou ganhasse terra do rei de Portugal, tinha essa cerimônia de fidelidade. No Brasil também, quando tinha alguma nomeação, alguma doação de terra, também tinha essa cerimônia de juramento de fidelidade. Então, vamos lá, a série, né? R$200 era o porte urbano, porte local. R$400 o primeiro porte nacional e primeiro porte UPA. R$800 era registro ou terceiro porte nacional, UPA. O R$1.200 que eu dei a palestra há pouco tempo atrás, que se refere ao primeiro porte registrado nacional ou UPA, primeiro porte UPU e o primeiro porte aéreo interestadual. E os R$5.400, que era um porte internacional quinto grupo. Então, esse selo aqui tinha tudo para ser o selo aéreo. Aí eu fui ver por que não tinha sobrecarga aérea, né? Porque os outros selos sobretaxados vêm com a palavra aérea. Por que não veio aqui justamente esse porte era para o correio aéreo? O que eu pude apurar foi o seguinte, a portaria 15, de 8 de janeiro de 41, determinava que não havia selo exclusivo para correspondência aérea. Decorrente disso, não foi necessário especificar esse selo é para correspondência aérea. Então, vamos lá. Esse selo foi lançado em julho de 41, e depois de poucos meses, usaram o mesmo selo com sobrecarga, e depois de um ano, no 5º aniversário do Estado Novo, foi lançado o mesmo selo com outra sobrecarga. A tiragem dele era muito alta, então deu para aproveitar em 3 lançamentos distintos. Falar um pouquinho do Carmona, né? Carmona era militar, governante português, presidente do Ministério de Portugal e presidente da República Portuguesa, 3º da ditadura e 1º do Estado Novo. Ele ficou no poder de 1926 a 1951. Pegou bem o período do Vargas, né? O Vargas foi de 30 a 45, pegou todo o período do Vargas. Vargas, advogado e político, líder civil da Revolução de 30, colocou fim à República do Café com Leite, depondo seu 13º presidente, Washington Luiz, impedindo a posse do presidente eleito Júlio Prestes. Foi presidente do Brasil em 2 períodos distintos, o primeiro de 15 anos ininterruptos, de 30 a 45, dividindo-se em 3 fases, de 30 a 40 como chefe do governo provisório, de 34 a 37 como presidente da República do governo constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 34, de 37 a 45 como presidente ditador, enquanto durou o Estado Novo, implantado após o golpe de Estado. No segundo período em que foi eleito, por voto direto, Getúlio governou o Brasil como presidente da República por 3 anos,
de 1951 a 54, quando suicidou-se. Ele foi o 14º e 17º presidente do Brasil. Então, vamos lá, a característica do selo. Denteação per se, filigrana Correinho e filigrama P, Brasil Correio, a tiragem 1.350.000, a data de lançamento 20/7/41, no catálogo C163 com filigrana N e 167 com filigrana P. Processo de impressão rotogravura, folha com 80 selos. Eu tenho um exemplo aqui com 80 selos. Eu tenho dúvida se o selo 167 era com 100 selos. Eu estava pesquisando no catálogo, um pouquinho antes da palestra, lá fala 80 e 100. Essa é uma informação importante por causa do posicionamento das variedades na folha. O que eu vi de folha inteira é sempre com 80 selos. Vamos lá. Filigrana E, Correinho, e a filigrana P, Brasil Correio. Então vamos lá as variedades. Aconteceu um negócio interessante que antes de a palestra, a primeira palestra que eu montei foi em 26/7/1914, 2014. E foi publicado na revista da Febrate, foi a primeira, a número 1, em 17/8. Depois disso daí parou de aparecer, que aparecia com muita frequência, e o pessoal não percebia as variedades. Encontrava-se com muita facilidade isso aí, inclusive em envelope. Depois que deu a palestra, depois que foi publicado, sumiu. A gente não encontra mais. Quando encontra classificado o preço mais alto. Acho que foi o Macedo que comentou alguma coisa disso daí, dos vales postais, que enquanto não tinha feito a palestra, ninguém dava muita atenção. Depois de um tempo, a coisa começou depois que foi dada a palestra, a coisa surtiu efeito. Então, vamos lá. A variedade pérola, que se encontra no 136A, 167A. Ele está aqui, ó, bem na gravata do Getúlio. Variedade B. 163B e 167B, o broche. São esses pontinhos, 4, 5 pontinhos aqui na gravata do Getúlio. Uma coisa interessante também, nesse mesmo selo aqui do Vargas, ó, com o broche, existe em todos os selos, tá, da folha, existe um risco na cara do Carmona. Vários, né? As variedades secundárias. Tem muito na folha, viu, gente? Eu arrisco até a dizer que na folha inteira são 80 selos, são 80 selos diferentes. De tanto detalhezinho que tem nesse sentido. Eu vou mostrar alguns para vocês que não constam no catálogo. Bom, isso é a lágrima. Está aqui a lágrima. Outro dia eu vi no Mercado Livre, tinha um selo do Getúlio, a lágrima está debaixo do olho. E a pessoa classificou como lágrima. Eu entrei em contato e falei, isso aí não é a lágrima. Eu falei, como não? Olha lá a lágrima debaixo do olho. Eu falei, não é essa, a lágrima é do lado. Aí fui olhar o selo do vendedor, realmente tem um ponto ali, não consegui identificar na folha, pode ser uma ou outra que deve ter saído com essa variedade, mas existe uma outra lágrima aí, que é debaixo do olho do Getúlio. Apareceu uma outra lágrima aí, uma outra variedade. E ele vende como lágrima, como um 63C. Então, vamos lá, esse aqui é o D, colarinho manchado. Esse colarinho manchado é interessante, gente. No colarinho manchado, não, o Vale Brasil manchado. Vale Brasil manchado. E toda vez que tem esse selo, tem um ponto no bigode do Carmona, no mesmo selo. No selo, logo após, abaixo, isso eu vou mostrar com detalhe para a gente ver. Não sei se dá para vocês perceberem aí, que a costeleta do Getúlio está um pouco maior do que aqui. Consegue ver? Nas provas que eu tenho, a costeleta está bem acentuada aqui. Antes de começar a impressão, fizeram um retoque aqui na costeleta, mas mesmo assim ficou uma pontinha aqui. Essa é uma variedade que não está catalogada. Está vendo o manchado? O ponto no bigode do Carmona, no mesmo selo.
E eu não destaquei, não devo ter destacado aqui embaixo. Não destaquei. E, finalmente, a variedade E, que é o colarinho branco. O colarinho branco não aparece nas provas. A pérola aparece nas provas. O A manchado aparece nas provas. O colarinho branco não. Esse colarinho branco apareceu no momento da impressão definitiva do selo. Vamos lá. Identificação na folha. Esse aqui, a pérola, não sei se dá para vocês verem a pérola daí. O broche. Está aqui. Esse aqui é 80, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse aqui de 80 folhas, 80 selos a folha. O broche. A lágrima, que não consta a localização dele no catálogo. O A manchado. Vocês verem o A manchado. E logo abaixo a costeleta, que vai vir depois. Aqui o colarinho branco. Existe uma variedade que não está no catálogo, que é o A de Brasil com ponto. Ele se encontra aqui. Não sei se vocês conseguem ver o A com ponto aí. Ele é bem, por causa da folha é muito grande, fica bem pequenininho. E, finalmente, esse aqui embaixo, que possui a variedade, o R, o segundo R de Brasil trincado, e mais a costeleta do Getúlio. Então, vamos lá. Como eu havia dito, né? O A manchado, nessa posição, e logo abaixo, a costeleta do Getúlio. Na prova dá para ver bem isso daí. Essa aqui é a prova na cor verde. Aqui em cima o R trincado. E aqui dá para ver bem a costeleta do Getúlio. Nesse desenho aqui dá para ver bem, que eu ampliei, dá para ver bem isso daí. Fizeram o retoque na hora antes de começar a impressão definitiva. Isso na prova verde e na prova marrom também, dá para ver bem isso daí. A costeleta aqui, ó. Nas provas também é possível ver o A manchado e a pérola na prova violeta, a pérola na gravata do Getúlio. Só por curiosidade, gente, eu trouxe essa, para vocês verem como um selo é diferente do outro. Aqui é a lágrima. Isso aqui tranquilo, catalogado. Mas a gente for ver aqui, quer ver? Aqui um risco na parte superior do lábio do Getúlio. Aqui um ponto na testa do Getúlio. Tudo erro secundário. Isso faz um selo ser diferente do outro. Se pegar mesmo e analisar selo por selo, um selo é diferente do outro. E tem muita coisa assim, viu, gente? E tem coisa que aparece numa folha, não aparece em outra. Daqui uma quadra sem denteação do selo 167. E do selo 63 eu nunca vi sem denteação. No catálogo consta somente um par. Quadra eu nunca vi de jeito nenhum sem denteação, o 63. Muito raro, muito raro. Esse aqui já é mais comum de aparecer. Então vamos lá. Como havia dito, né? A pérola 163, 167A, o broche B, lágrima C. E aqui tem uma coisa interessante. O A manchado, no 163, no 167, tem a letra D. Quando a gente for estudar o aéreo 44 e 45, que é o quarto e quinto aniversário do Estado Novo, ele muda a letra e vira E. E o colarinho branco no 163, 167, ele é E, e aqui inverte, ele é D. Existe uma inversão aqui de letra nas variedades. Gente, vocês estão muito quietos, gente. Bom, vamos lá. Essa aqui é aquela época que a gente encontrava com facilidade, que o pessoal não enxergava isso daí, tá? A pérola, que eu tenho, não sei se é o 63 ou 67, que eu não consigo identificar ele no envelope. Isso aqui, o A manchado.
Esse aqui, o broche. Não, daqui é a lágrima. Não é o broche, a lágrima. E esse aqui, que aquela hora eu falei, não consegui mostrar direito, é o A com ponto. Naquela posição lá da folha, que existe essa variedade, o A com ponto, um determinado ponto da folha. Eu não sei se eu tenho ele isolado, não deu tempo de procurar. Eu encontrei essa imagem e coloquei na apresentação. Mas para exemplificar. Então vamos lá, caímos no A44. O A44 normal, o A44 com pérola, o A44B com broche e o A44C com a lágrima. O A44 com colarinho branco, o A44 com a manchado, o A44F2 com duas sobrecargas, uma invertida, e o A44, vocês podem perceber que possivelmente foi batido duas vezes, que está muito mais escuro do que aqui, e existe um ponto no bigode do Carmona. Naquele catálogo, deixa eu pegar aqui, aquele catálogo do Olivier Leite, ele traz essa variedade do ponto no bigode do Carmona. Ele identifica na folha o ponto no bigode do Carmona, que é diferente daquele outro ponto que ele estava aqui, da outra variedade que eu mostrei para vocês. Então, tem o ponto aqui e o ponto aqui. Naquela palestra... Pode falar. Então, todos esses defeitos, eles estão localizados em pontos específicos dessa folha de 80, pelo menos? Deixa eu te mostrar. Eles estão na posição certa. Tem muito defeito secundário. Sim, mas esses principais, broche, lágrima... Esses principais, os principais, pérola, broche, amanchado, colarinho branco, esses 5 estão no catálogo, estão identificados. Eu consegui ir mais além de identificar o A com ponto, que tem 7, né? 7 identificados, né? Eu consegui ir mais além de identificar 7 na folha. Então, toda folha que pegar tem esses 7 no mínimo. Nessa mesma posição. Nessa mesma posição. Então, esses defeitos, eles não são aleatórios, né? Não, verdade, fixo. De chapa mesmo, talvez. Fixo, de chapa. De chapa mesmo. Okay. Diga. Eles são fixos na folha de 8 por 10, eu primeiro não consigo enxergar uma folha de 10 por 10, porque fugiria do padrão e implicaria fazer a gravação de uma nova chapa. E significaria que numa chapa de 10 por 10, eles deslocariam pelo menos 2 linhas, todos eles. Concordo com você. Pelo padrão do tamanho do selo, é 80. Eu só fiquei confuso pelo catálogo que ele fala 80 e 100. No catálogo está 80 e 100. Eu nunca vi de 100. Mas pela definição do catálogo. Acho que mas para esse selo específico ou para os outros selos da série? Deve ser dos outros selos, Jacó. Talvez. Mas o tamanho é o mesmo. Não. Aqueles 3 primeiros os outros são menores. Você tem 5, são maiores, né? Inclusive, você tem que levar em consideração uma coisa que eu não entendi. Uma série de 5, somente um é denteado. Pode ser que o selo denteado seja o que tem. Isso é curioso também. É curioso uma série de per se ter um denteado. Macedo, o selo número... O 160, aquele do Dom Afonso, ele é per se. Não. Denteado... Você tem 5 selos na série, 4 per se e um denteado. Isso, perfeito, isso mesmo. Perfeito, isso mesmo. O juramento lá, a fidelidade lá do Dom João... Ele é denteado. Ele é denteado. Estranho ter um denteado na série, por isso que eu pensei que seria ele, quem sabe, de 100. Mas a data de lançamento deles são diferentes, viu? Pois é. Não saíram tudo junto. Na verdade, a gente tem que considerar que é uma série que não saiu tudo junto, né? Não. Não saiu, e o método de impressão é diferente um do outro. É estranho, né? Já começa estranho daí, né? Jacob, tu pode voltar só um slide? Só? Um só? A quadra, aquela, acho que é que sem... Essa. Deixa eu ver, a quadra sem denteação? Não foi nessa aí. Não, tinha um tracinho... Não, depois a gente dá Não, vamos agora.
Eu estou achando ótimo que alguém parou, que eu tava no ritmo alucinante aqui. Vamos ver. Não é esse? Não, pode ir, que depois a gente vê. Segue? Isso aqui que você está falando? Segue. Então, vamos seguir. Pode seguir. Essa aí. Essa aqui. Anterior. Anterior. Fica. Mais uma. Essa. Não, antes. Mais uma. Lágrima. O manchado. Não, onde aparece a quadra. Essa. Aí. Tá. No lado do Carmona, no selo superior direito, tem um traço. Aquilo ali também é um risco na chapa? Você está falando isso Do lado aqui? da cabeça. Isso. Não é uma trinca. Não é uma trinca. É um risco que aparece. Talvez se você pegasse uma outra folha, não aparecia esse risco. Pois é. Um selo é diferente do outro. É incrível. É incrível. Uma vez, Ô, Jacó, um associado da SPP, espera um pouquinho só, uma vez um associado da SPP me perguntou se tinha trinca na chapa. É que eu saiba, não, ele me mostrou um selo que parecia uma trinca aqui. Mas como a trinca era no meio da impressão, eu falei, como é que vai trincar no meio da chapa? Geralmente as trincas nas pontas, né? Mas parecia uma trinca. Isso aqui parece uma trinca, gente. Não parece uma trinca? Mas com certeza é um risco. Fala quem que chamou. Oi, Jacó, uma dúvida. Todas essas falhas do selo, eles teriam sido feitos com alguma pressa, com alguma... Padrão de qualidade, Igor. Zero. Sofrido dessa época, padrão de qualidade. Tá bom. Isso aqui é rotogravura, se não me engano, é rotogravura, que nem de jornal, é rotogravura. É. A velocidade de impressão. E ele é monocolor, né? Posso seguir? Por favor, à vontade. Vamos lá. Pode fazer uma pergunta rápida? Não, Aquele selo, pode. aquele selo é juramento a Dom João IV, né? Sexto. Dom João IV. Você sabe que o Miguel já me... Inclusive o ano... Você sabe que o Miguel já me corrigiu disso aí uma vez? Você lembra, Miguel? Você falou para mim, é Dom João IV. Miguel... Pela data... Pela Miguel data, Pris. sim. 1140, Oi, 1610. Sim. Quando foi dada essa palestra... 1640. Quando foi dada essa palestra em 1914, o Miguel já tinha me falado, não é Dom João VI, hein? É Dom João IV. Eu acho que é. Eu ia jurar que eu tinha arrumado essa porcaria aqui e não arrumei. Mas eu lembrava que ele tinha corrigido. É Dom João IV, Eu já sim. fiquei com vontade de botar na coleção do Zé Bonifácio, mas aí Dom João IV não vai dar. Não dá. Há muita diferença aí. Obrigado. Mas já tinha sido apontado isso daí. Eu pensava que tinha consertado, não consertei. Pegadinha do Jacó para ver se está todo mundo prestando atenção, hein? Isso. Foi esquecimento meu, viu, Macedo? O Miguel já tinha corrigido. Eu não vou comentar duas vezes a mesma correção. Desculpa aí. Vamos lá, acho que eu tinha parado aqui. Isso. Isso, aqui é a impressão, uma de um lado, outra do outro. Eu lembro quando, em 2014, quando estava dando essa palestra, a gente tem um associado lá, o Koch. O Koch, ele acha que não existe variedade, é tudo provocado, é tudo fabricado. E eu fico me debatendo com ele. Não, tem variedade que sai naturalmente, como esse aqui sai naturalmente. Aí ele perguntou para mim, como é que você justifica uma coisa dessa? Quer dizer, você tem que colocar a folha assim, virar e imprimir de novo a sobrecarga. Não tem como explicar. Se não for fabricado, não tem como explicar. Eu não consigo explicar isso aí se não for uma coisa provocada, uma coisa dolosa aqui, provocada. Eles não podem ter colocado a folha na posição errada e depois remudaram para que ela ficasse na posição certa? Só pode ser. Não, estou mantendo a idoneidade das pessoas que estavam lá. Então,
é que isso aí saiu no mercado? Como é que chegou na nossa mão isso daí? Não, veja, nós, filatelia numismática, é a única coisa que valoriza a coisa errada. Todo mundo que faz uma coisa errada descarta. Então, pode ser que dentro da inocência do cara, ele corrigiu, pronto, corrigi, acabou. Não estou imaginando que isso vai entrar no mercado, que vai valorizar essa peça. Eu simplesmente fiz o meu serviço. E outra coisa, Macedo, apareceu isso aqui depois de muitos anos, viu? Não foi assim de 1941 para frente, não. Apareceu, 41 isso. Apareceu agora há pouco tempo, ninguém conhecia. Não apareceu, não quer dizer que não estava feito e perdido em algum lugar, gente. Então, esse aqui, deixa eu ver, esse aqui mancha na margem, essas manchas na margem, e ponto no bigode do Carmona, e eu digo ainda mais, isso aqui parece dupla impressão. Comparativo com esse daqui, ó, parece dupla impressão. Muito certinho, eu diria muita tinta, está muito certinho. Porque aí o cara pôs a segunda vez para imprimir, aí eu pensaria como Koch. O cara pôs de novo para fazer, e ela deu com uma precisão fantástica, hein? Você vai ver que tem outros, na outra sobrecarga preta, tem uns que não ficou tão certinho assim. Mas vamos ver já já. Aí esse para mim é fabricado. Bom, esse aqui é a variedade broche, circulado. Essa aqui é a variedade lágrima. Contravar isso com uma facilidade, a gente sumiu, não aparece mais. A variedade F1, ela é invertida, e a variedade 44 F2, uma de cada lado que a gente já viu. Agora, uma coisa curiosa também, isso aqui, se alguém destacar isso aqui, perde valor, tanto esse como esse. Isso aqui é uma coisa, é uma peça especial, desde que estejam uma ao lado da outra. Uma saiu com sobrecarga e a outra não. Essas sobrecargas não tem folha completa, não, tem? Nunca vi, Porto. Nunca vi. Mas blocos grandes, pelo menos, alguma coisa assim? Tem. De quadra tem muito, eu tenho bastante quadra, de 6, tem alguns blocos grandes. Nunca vi falhado assim, só em par. Não, mas quando eu estou falando... Só em par e em leilão. Sei lá, uma coisa assim, não, né? Não sei dizer. Uhum. Uma coluna, né? Mas não que você tenha Se visto fosse... só quadra e, no máximo, uma cestilha, alguma coisa não, assim. Desse jeito, só em par. Só em par, ok. Só em par. E recente também, viu? Não é coisa antiga, não, coisa recente. Aqui é mais interessante ainda. Uma saiu certa, a outra saiu invertida. Olha essa daí. Uma certa, uma invertida e uma certa. Gente, eu não tenho como explicar isso daí, juro que eu não tenho. Só trazendo a curiosidade e mostrando para a gente discutir, fica como curiosidade, porque se fosse as duas aqui, as duas sobrecarga invertida, uma certa e uma invertida, tranquilo. Aqui também, se fosse, mas desse jeito, uma certa e uma invertida... Ô Jacó, e se a máquina que fosse fazer... Jacó, e se a máquina da sobrecarga, indo na linha de pensamento do Porto, só pegasse 40 selos? Aí eu teria que passá-la 2 vezes para poder fazer os 80. Eu acho que fazia as 80 uma vez só, Macedo. Aí justificaria o centro ter isso, né? Não sei. Tudo depende de qual a máquina que fizesse, né? Essa carga, ela é offset. Então, não era de 40 em 40, era 80 de uma vez. Não, mas a pergunta do Porto faz sentido, porque se a máquina de sobrecarga só fosse para 40 selos, pronto. Você tem que passar 2 vezes. Justificaria até a sobrecarga dupla, ou a reimpressão, porque o cara pôs errado. É exatamente isso que eu pensei. Tá correto. E considerando, inclusive, que essa sobrecarga, quanto tempo depois ela foi posta? Não foi assim de imediato, né? Essa foi posta depois de alguns meses. Um ano só? Não. Um ano é o preto. Meses. Do vermelho para o preto tem 1 ano. Tem razão. Do vermelho para o preto, 1 ano. Dela sem sobrecarga para o vermelho foram 3 meses. Ok. Agora, 3 meses fizeram a sobrecarga. Né? A máquina é diferente. A impressão foi em do preto.
e essa sobrecarga não é rotogravura, né? Offset. É offset, né? Você está falando da sobrecarga ou do selo? Não, o Sobrecarga. selo é rotogravura. Selo é Mas rotogravura. A sobrecarga, offset. Então, Tanto no vermelho como no preto. Estamos falando de processos diferentes, cara. Na hora de manipular, essa folha foi manipulada mais que uma vez. É Eu verdade. acho que o cara pode ter posto errado mesmo, cara. Não é mais aquela coisinha certinha aqui. Eu até justifica o deslocamento que ela tem. Você repara que quando ela não dá exatamente a mesma centralização. Não. Ela Não, não. inverte. Eu acho que é natural que essas coisas aconteçam dentro de um processo que é um pouco Também acho. controlado, digamos assim, feito meio de qualquer jeito, lá sei. Deixa eu tentar entender aí, sem querer tirar o objeto aí. Uma dúvida que eu fiquei na fala do Reinaldo, ou seja, a máquina da sobrecarga ela receberia a folha inteira, na sua dimensão inteira, porém ela só gravaria um comprimento menor, uma largura menor, é isso? O que eu fiquei pensando aqui pelo perfil? Possivelmente a offset, não sei as características dela, só conseguiria até que por isso que justificaria aí se tivesse, como o Rubem falou, a gente veria que somente as folhas do centro dariam para fazer o par com variedade. Ela tem que entrar no processo 2 vezes. Se uma delas ele entrar ao contrário, justificaria eu ter esse tete bash de impressão da sobrecarga. Mas a folha estaria inteira, né? Ou seja, a folha inteira. Só que a máquina só pega metade, vamos dizer, sei lá, ou 2/3, sei lá o quê. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, é uma justificativa para aparecer essas variedades de sobrecarga. Inclusive, numa mesma folha, a gente percebe que a sobrecarga vem em posições diferentes. Aqui mesmo dá para ver, ó, o aéreo ficou aqui em cima do centenário, e esse aéreo já ficou um pouco mais para cima e deslocado um pouquinho. Isso acontece muito em blocos maiores, eu nunca vi folha, né, em blocos maiores. Gente, vamos lembrar, esses selos nessa época são uma porcaria, né, cara? O processo de impressão, controle... Horrível. É horroroso, né? Então, eu não acho que precise fabricar isso, não. Acho que era ruim naturalmente mesmo. E não punha para circular, porque eu nunca vi circulado. Não punha para circular. Ficava num canto lá. Mas isso, né? A gente tem outros exemplos mais recentes, por exemplo, né, de um comerciante aqui do Rio, né, que a mulher dele trabalhava no correio, e antes das folhas irem para as agências, ela ia lá e tirava tudo que ela via que estava fora do padrão, entregava para ele segurava e depois botava no mercado. Quer dizer, cara, é falso? Não, foi não, feito, falso era não. para ser distribuído, então era para ser feito essa triagem e ser destruído. Mas, pô, como ela era mulher de um comerciante filatélico, ela guardava e levava para casa, pô, entregava para o marido vendia. Fazer o quê? Viu, Porto? A agência filatélica também, as meninas estão tudo espertas lá, elas ficam procurando. Se aparecer alguma coisa diferente, elas separam. Já me ofereceram já coisa que viram diferente lá. Jacó, veja o selo da primeira linha da direita com relação ao primeiro da segunda linha à esquerda. O próprio posicionamento da palavra aéreo, 10 de novembro de 1937, é diferente. É diferente. Então, significa que ela não passou de uma única vez, por isso que ela tem distância. Repara que eles são iguais. Os da direita eles estão iguais, mas ele não é igual na altura do da esquerda. A diferença é de pelo menos uns 2 milímetros. Para mim, significa passadas distintas. Macedo, eu já vi, por exemplo, num bloco de 10, essa sobrecarga aparece em posicionamentos diferentes. O mesmo bloquinho, a mesma impressão da sobrecarga, eles virem diferentes. Talvez eu tenha um exemplo aqui, talvez a gente veja para ilustrar. Para analisar isso, né? Se a gente começar a questionar muito essa questão das sobrecargas, aí a gente tem que pensar naquelas sobrecargas dos jornais, que também
é tudo uma zona. Tudo mesma coisa. Aí a gente E vai deslocava chegar também. que tudo isso é porcaria. Pô, não é assim, né, cara? O da Varig tem invertido, tem duplo, Resta aquilo lá, né, cara? deslocado, a mesma coisa. Só falta ter inclinadinho, pô. Porque o resto todo tem, pô. Vamos seguir? Vamos seguir? Então vamos lá. Bom, aí veio a reforma, em outubro de 42 veio a reforma, R$1.000 passou para 1 cruzeiro. E o A45 foi o primeiro selo padrão monetário cruzeiro. Então, vamos lá. É a história da sobrecarga aqui, ó. Esse aqui foi invertido. Esse aqui, dupla impressão, muito ou a sobrecarga com excesso de tinta. Esse aqui já está bem batido, mas tem um broche. Isso aqui é a pérola. Aqui o A. Aqui a lágrima. E aqui o distanciamento. Dá para ver bem o distanciamento, né? Aqui com 4 centímetros. Aqui possivelmente com 5 centímetros. Aqui 5. Aqui 5 centímetros. Tem também essa tipo uma variedade de sobrecarga de 4 centímetros aqui. Milímetros. Perfeito. Ô, Jacó, vou dar um outro pitaco. Como esses selos eles têm 2 tipos de filigrana, né? Esses selos, né? Tem a filigrana que é mais comum. Né? E outra coisa, vou aproveitar a sua deixa, deixa eu ver aqui no catálogo. Tá, a filigrana a correinha é muito mais rara. Está aparecendo muito no mercado, Porto, muito. Muito. Tem muita falsificação. É fazer uma correlação entre as filigranas e a posição dessas, enfim, dessas sobrecargas. Ver se havia, na verdade, né? Porque eu penso assim, se tinha dois tipos de filigrana, é evidente, 2 papéis distintos foram utilizados, né? Sim. Aí eu penso se eles foram utilizados em fração de tempo diferente. Se for em fração de tempo diferente, a gente pode assumir também que talvez as sobrecargas tenham sido colocadas em frações de tempo diferentes. Também, eventualmente, já justificaria esse desbalanceamento na posição delas. Mas a correinha é bem menos do que a outra, né? Mas está aparecendo muita correinha, viu, Porto? Era uma folha só que existia, está aparecendo, todo leilão aparece um correinho. A folha gigante. Todo leilão aparece. É uma folha grande. Folha de 100. A folha de 100 é o correinho. Está se multiplicando. Sabe se não mesmo, hein, Jacó? Mesmo o quê? Eles ficam vendendo entre eles, dá a impressão que tem um monte e é o mesmo selo. Eu acho que não. Eu acho que não. Já falsificação, viu? Bom, vamos lá. Colarinho branco. O amanchado. Vocês veem aqui que já tem uma diferença também de distanciamento. Esse é um 45 normal. E a pérola. Esse aqui é um envelope circulado. Com colarinho branco. Esse aqui, quando eu vi esse envelope, eu falei, puxa vida, que bacana, né? 2 selos diferentes, circulados. Aqui com 5. Na época, quando eu olhei, eu falei, opa, aqui com 4, aqui com 5, aqui com 6. Quando eu comprei, quando chegou em casa que eu fui medir, não, aqui tinha 4 e aqui tinha 5. O de 6 é mais difícil de encontrar. Não falta um selo aí nessa folha, nesse envelope? Eu acho que falta, você viu, né? Aqui, né? Uhum. Parece que sim, parece que está faltando um selo regular, né? Isso. Está faltando sim. Sobrecarga dupla. Quando o catálogo fala sobrecarga dupla, não dá para distinguir se é dessa sobrecarga dupla, que realmente aqui é dupla com deslocamento, se ela é assim borrada, se ela é assim deslocada para o lado direito, ou se é um sobre o outro. Esse daqui está bem borrado, né, gente? Esse daqui dá até para desconfiar que foi fabricado, né?
Esse aqui eu coloquei só por curiosidade, um selo que eu achei, vi um negócio diferente, um risco aqui no rosto do Getúlio. Parece, como eu falei, né, as variedades secundárias, né, os erros secundários que aparecem nesse selo. Acho que é só isso aí, gente. Não tem mais. Ó, na mesma folha, ó, por isso que eu falo, é a mesma sobrecarga, mas é uma sobrecarga diferente da outra. Essa aqui com 4, essa aqui com 5, com 4 e com 5. Essa coluna, possivelmente, essa coluna toda aí com 4 milímetros, aqui centímetros, milímetros, e aqui com 5. Talvez existisse a diferença entre colunas. As colunas eram diferentes entre elas. Eu acho que é só isso, gente. O gravador era desatento, né, na hora de fazer o serviço. Agora, uma curiosidade. O que te levou a questionar esse selo e trabalhar assim mais variedades em cima dele? Alguma coisa? Eu sempre gostei de variedade, do padrão Reis, né? De 1900 a 1942, sempre gostei de variedade. E os selos do Getúlio, não sei o que acontece, sempre sai com erro. É o bloco, é esse selo do Carmona. Toda vez dá algum mazico o selo do Getúlio. Tem gente que fala que eu sou getulista. Uma vez falaram que eu era como é que é? Falaram que eu era, como é que eu posso dizer, seguidor do Getúlio. Eu falei, não é nada, eu sou seguidor de variedade. Lá tem o culpa que tudo quanto é selo do Getúlio da zica na hora de imprimir, isso aí me interessa, eu gosto de fazer. Então, não é esse selo especificamente, é variedades em gerais do padrão Reis. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Opa. Oi. Vai, não, que o bloco não é exatamente erro, né? O bloco são as posições na folha. Foram 3 chapas. A primeira e a segunda chapa, os 4 blocos são diferentes, e a terceira chapa, a impressão é a mesma, é o mesmo número de pontinhos lá para identificar. Não eram erros, era uma identificação da posição deles na folha. Domingos. Quem está falando? Domingos. Domingos é o seguinte, a primeira chapa, a impressão era isolada, uma impressão, um bloco, impressão, um bloco. Isso. Depois, para agilizar, eles fizeram mais 2 chapas com 4 blocos cada uma. E os 9 blocos são diferentes. Isso. Eu tenho as duas últimas eu tenho. Eu não tenho a prova da primeira. A prova da primeira, que é mais difícil. Aquela prova preta? Não, até não vi, nunca vi, não cheguei a ver. Da primeira, aquela isolada, só tem uma prova na cor preta e picotada. Eu só vi 3 até hoje. Tá? Só o bloco do Getúlio, né? São diferentes, os 9 blocos são diferentes. Se você for considerar as filigranas, o posicionamento da filigrana, tem mais 4 tipos de filigrana, posicionamento da filigrana em 4 posições diferentes, 4 vezes 9, 4, 8, são 36 9, posições. 36 eu tenho todos. posições. Eu tenho todos. E você for ver, um bloco é diferente do outro, a impressão torta, a impressão... É igual esse processo aqui. É tudo... Corte, mancha, muita mancha. Um bloco é diferente do outro. Não existe 2 blocos do Getúlio iguais. Não existe. Marcelo, você falou alguma coisa? Fui eu. É que deve ser 4 milímetros e 5 milímetros aqui, não centímetros, né? Sim. Milímetros. Jacó, e os outros selos dessa série, eles não têm essas... Não. Você não estudou, eles não têm nenhum... Não tem. É o Getúlio. Então, do Getúlio. Isso aqui é mais surpreendente, eu acho. Pô. É esse selo do Getúlio que saiu todo... Inclusive, do bloco do Getúlio saiu... Foi até suspenso a venda, que saiu o número 4 na testa do Getúlio. E se você ver a foto original mesmo, que deu origem ao bloco, na foto original dá para ver o número 4. Só que não retocaram nem nada, né? Só voltou à venda depois que o Getúlio autorizou a venda, que tinha sido suspensa a venda, tinha sido recolhido os blocos. Foi vendido no Ministério do Trabalho,
num sábado à noite, voltou, o restante vendeu na Agência Nações Unidas, no Rio. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, foram vendidas 2.000 unidades só. Do ponto de vista, esquecendo as filigranas, né? Claro que a correinho é bem mais difícil de aparecer. Que outro conjunto desse aí você consideraria mais raro? Uma combinação de defeito com a sobrecarga? Boa pergunta. Esse aqui eu acho muito raro, a sobrecarga dupla, deslocada. Esses daqui eu acho muito raro. Quando aparece assim em par, né? Certo. Uhum. Ele isolado, por exemplo, assim ou assim, ele aparece, o preço é mais baixo, mas ele em par assim, ele é muito raro. Eu vi uma vez só isso daqui. É muito raro. Deve existir uma folha só, pela quantidade que aparece no mercado, que é muito raro, deve existir uma folha só. Legal. Eu nunca dei atenção para esse selo, rapaz. Eu tenho umas cartas aqui com eles aqui, por causa do negócio de censura e tal. Você vai encontrar coisas interessantes. Pesquisa, você vai encontrar coisas interessantes. Confesso, eu nunca... Eu acho esses selos tão feios, né? Esses selos da década de 40, 50, os europeus, eu acho eles tão feios que eu não tenho nenhum... É a tecnologia da época. É a tecnologia da época. É aquela coisa monocromática, né? Mal impressa. Sim. Os temas também não são lá muito atrativos e tal. Eu não tenho muita vontade assim de olhar para a cara. Interessante que é a época que mais me interessa, a época que mais me atrai é essa daí. Interessante, né? Mas eu prefiro olhar os regulares, eu prefiro ver lá a vovó do que ver muito mais difícil. Muito. Muito mais difícil. Aquilo é uma maluquice total. Bacana. Gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá? Realmente parabenizar aí pelo estudo. Eu acho muito bacana quando você estuda assim, variedades, consegue colocar essa variedade na posição da folha, deixar claro que realmente é uma variedade, foi feito, foi produzido. E se você colocar isso em relação a chapas, acho que tá mais bacana ainda. Mas a questão que eu falo é uma pergunta conceitual. Você usou o termo variedade secundária. Sim. Isso, já vi falando variedade secundária, pessoas usando esse termo para falar aquela variedade que surge, não desde o início, que surge posterior. Durante a impressão, já imprimiu 50%, e aí surge alguma coisinha, as pessoas chamam isso de variedade secundária. Essa variedade surgiu. Então, essa questão conceitual, só queria que você me comentasse o que você chama de variedade secundária. Alguém me ajuda a definir uma variedade secundária? Por que eu chamei de secundária? Vamos começar assim. Existem as variedades da chapa, essa você encontra, você pegar uma folha completa, você identifica. Agora, as variedades secundárias, não é que tem mais ou menos. Como é que eu posso dizer? Me ajuda aí. Como é que eu posso dizer o que é uma variedade secundária? Na chapa, ela ocorre, ela é quase que uma casualidade, né? Enquanto que a variedade mesmo, ela tem que estar posicionada ali na chapa, ou seja, ela é repetitiva, né? A secundária, ela pode ocorrer ou não, seja por um desgaste da chapa, ou seja por um eventual erro na impressão, alguma coisa do tipo. Acho que Mas até parece por cair alguma sujeira na chapa, um fio de cabelo que cai na chapa. Ela não é repetitiva para todas as folhas, né? Deixa eu comentar um negócio aqui. Eventualmente. O amanchado, eu nunca tinha visto essa variedade, só nesse selo. Eu achava que era um defeito posterior. Foi uma surpresa minha achar uma prova com o amanchado, uma prova. Pois é. Tem coisa que não aparece na prova. Tem coisa que aparece na prova, não aparece na impressão definitiva. Eles arrumaram. É para isso que serve a prova, né? Para corrigir eventuais erros. Mas se aparece na prova e aparece na impressão definitiva, quer dizer que isso daí já existia antes de começar a impressão direta. Isso aqui, por exemplo, eu achava que era uma sujeira, um distanciamento, alguma coisa que tivesse criado isso aí, mas já estava na impressão da prova. Deixa eu comentar uma outra coisa também, pelo posicionamento da chapa.
O amanchado, ele vem logo após, é que eu não lembro agora, gente, o amanchado, ele vinha logo após, e eu acho que é logo após esse selo aqui. E nessa prova ele não aparece o amanchado. Eu não sei se é esse, eu não marquei, acabei esquecendo, mas era uma prova que eu fui olhar e falei, caramba, se vem logo após, deixa eu ver na folha definitiva lá. O amanchado está aqui em cima, ó. E essa variedade da costeleta. Ok? Quando eu venho aqui na prova para ver a costeleta, eu acho que está aqui a costeleta. Pela lógica da folha, esse A teria que estar manchado também. E não está. Então, na prova de cor, né, na prova azul, consta o A manchado. E na prova... Como eu não sei explicar como foi originado esse A manchado, eu não consigo explicar como tem em um e não tem no outro. Entenderam? Sim, sim. Essa Todo mundo costeleta entendeu? só tem naquela posição lá embaixo, só, né? A costeleta é o 10º selo daquela coluna. Uhum. E logo acima é o A manchado. Okay. Dá para ver bem aqui, ó. Aqui. A costeleta, aqui o A manchado. E na prova aqui não aparece, na prova marrom não aparece. Aqui a costeleta. E não tem o A manchado. A não ser que exista um outro selo com a costeleta e com o R trincado. Eu acho muito difícil. Não tem. Não dá para ter essas duas em outro selo. O R trincado é só nesse. Uhum. Isso é uma coisa estranha, realmente. Estranha. Mas aí eu vou lembrar a observação do Rubens. Seria importante associar a essas variedades com o tipo de papel, né? Porque, de repente, o amanchado com a costeleta aparece num tipo de filigrana e o outro no outro tipo de filigrana. A costeleta ela foi retocada, viu, Macedo? Apareceu uma pontinha. Então, ela foi retocada. Pode ser a segunda tiragem que eu estava fazendo com um novo tipo de Pode papel. ser. Eu precisaria encontrar uma definitiva com costeleta. Nunca vi. É você agora começar a associar, como o Rubem bem observou, as variedades no papel, em qual filigrana que ele está. Jacó, posso dar um pitaco nisso? Claro, vamos lá. Esse amanchado me lembra muito o que o pessoal chama lá no Império de chapa corroída. Essa que você apresentou, essa prova marrom, a gente poderia, então, estabelecer uma linha do tempo. Quer dizer que essa prova marrom veio antes. Entre a prova marrom e a azul, a chapa manchou, aparece esse A manchado. Será que não seria a mesma lógica de algum produto que passaram na chapa entre a prova marrom, e aí isso aconteceu já na prova azul, e daí em diante? Isso seria lógico ou não? Deixa eu aproveitar essa observação sua. Vamos supor, essa aqui veio primeiro, essa prova marrom veio primeiro. Não Isso. tem o A manchado. Aí aconteceu alguma coisa que na impressão da prova azul apareceu manchado. Isso. E na impressão definitiva está lá o A manchado. Então, a prova azul está muito mais próxima da impressão do definitivo do que a marrom. Também. Bem pensado, Cláudio. Também. Mais alguma coisa, gente? O papo tá bom, tô adorando o papo, vamos lá. Não, que a gente trabalha sozinho, né? A gente tira a conclusão sozinho. Essa oportunidade de todo mundo trabalhar junto, todo mundo pensar junto. Depois, todas as contas devem ser encaminhadas por Jacó, hein? Tudo isso que eu estou falando, gente, viu, gente? Tudo isso que eu estou falando foi publicado na revista da FEFIBRA, a número 1, de 17 de 8 de 2015, com exemplos, com tudo. Não sobrou nenhuma, né, Macedo? Foi tudo distribuído, né? Da FEFIBRA, não sei. Eu sei da Não, FEBRAF. Não, foi da FEBRAF. Falou FEFIBRA. Ele é confundido. FEBRAF. Foi da revista 1 da FEBRAF. Não tem mais nenhuma. Aliás, minto, pode ser que o Fábio Flose tenha lá, algumas ainda
para poder vender. Pode ser. O Flores é o único que sabe. Eu tenho ele em PDF. Se alguém quiser receber em PDF, é só entrar em contato comigo que eu envio. Essas provas só tem nessas duas cores conhecidas por você, Jacó? Boa pergunta. São 4 cores. A verde, marrom, azul e violeta. Você já manipulou todas elas? Manipulei o pouco que caiu na minha mão, né? Não, pois é, mas no caso, essa questão, eu estou pensando no que o Cláudio falou, essa questão do A manchado, houve oportunidade de ver isso nas outras provas ou não? Não achei, não vi, não vi. Porque pode ser posição qualquer, né, dentro da folha. Posição qualquer e não aparece com muita frequência, né? Ver se eventualmente tinha tido uma coincidência. Mas eu estou sempre alerta nisso daí, estou sempre esperto nisso aí para ver se, quando aparece uma prova com essa variedade, eu já fico atento. É que, na verdade, teria que haver a costeleta, porque vai que não tem o amanchado, só tem a costeleta. Exatamente. Se pegar esse selo isolado, não dá para ver. Tem que pegar, no mínimo, esse parzinho aqui. Isso. Exatamente. Legal. Isso abre algumas perspectivas, cara. O Leandro está colocando aqui uma mensagem. Alguém foi embora de moto, né? Fala que folhas do 1.200 e 400 são com 8 colunas e 10 selos, 80 selos. É isso mesmo. Os selos maiores, os menores devia ser de 100. Disse o bem Macedo. Aceitar isso. Legal. Esse caso aqui, né? Esses selos aqui seria de 86, né? Devia ser de 100. Ô, Jacó, eu tenho uma dúvida ali no porte ali. Volta naquela telinha que você botou os portes ali. Aqui. Ó, R$800, registro, terceiro porte nacional, né, e o PA. Aqui o 1.200 é primeiro porte registrado nacional. Qual é a diferença desse aqui para esse aqui? É assim, o porte era R$400. Isso. E o registro, só o registro 800. Isso. Você punha um de 1.200 ou punha dois, um desse e um desse. Quando você fala aqui só o registro, é só para pagar o registro. Entendi. Só o registro. Okay. Não está combinando. Por exemplo, se fosse o terceiro porte, é um registro só o terceiro porte. Pois porque na verdade eu ia perguntar para vocês exatamente isso. O registro era 800, mas agora eu entendi. Não tá somado, porque dava 1.200 quando você porteava e mandava. Sim, um selo só. Que é o primeiro porte registrado, né? Isso. Tá certo. Porque, na verdade, você podia ter uma combinação também de R$1.000, né? Do 800 com o 200 é um registrado urbano, né? Pode. R$1.000. Não sei se tem uma carta dessa, mas era uma possibilidade. Né? Eu já vi, é raro o urbano ser registrado, é raro, mas tem. E nessa série não tem R$1.000 para colocar, né? Exato. Tem que colocar um desse e um desse. Aí tinha que combinar, tinha que fazer a combinação. Ok. Legal. O segundo porte era 600, é isso? Não lembro. Porque se o primeiro é 400, o terceiro é 800, eu imagino que seja 600. Sim, perfeito. Isso mesmo. Terceiro. 200, perfeito. Tá. Perfeito. É porque ficou solto aqui o registro. Na verdade, eu pelo menos me confundi um pouco aqui. Agora, outra curiosidade, né, que isso também dá um pouco de trabalho para quem quer trabalhar porte dessa época, era essa divisão, né, em grupos, né? Esse aqui, por exemplo, 5.400 era o quinto grupo. Mas você, obviamente, se tinha o quinto grupo, você tinha os outros grupos também. Então, por exemplo, isso é uma apurrinhação, né? Lá na bisneta ainda é assim também. Aí você... Então, essa carta vai para os Estados Unidos, é uma... R$5.000. Estados Unidos, R$5.000, que é aquele selo do Getúlio, do bloco. Se você vai para a Europa, é outra coluna. R$5.800, isso. Você tem que ter muito cuidado com isso, porque o porte não era único. Então, cara, você tem que saber que países compunham cada um daqueles grupos, daquelas regiões. Acho que eu tenho um exemplo aqui, Porto, quer ver? Você tem que calcular direito esse porte. Acho que eu tenho um exemplo aqui. Pelo menos até a bisneta ainda é assim. Depois é que unificou.
Esse caso aqui, ó. Era 5.800. Exatamente. Para a perfeito. Suíça era 5.800. Para a Suíça. Ou seja, está indo para a Europa que nem aquele porte lá, mas só que a Suíça não era do 5º grupo. Aí paga Era de outro grupo. Exatamente isso. Exatamente isso. Aí tem que ter cuidado, porque aí o cara às vezes pega isso aqui e acha que a carta está montada, tem sobreporte. Não, não tem nada de sobreporte. Não. Tem que estudar a coluna certa, saber, né, para onde a carta foi enviada, onde é que ela entra naqueles agrupamentos, e aí conferir lá os valores, porque eram valores distintos. A gente podia ter aí 5, na verdade 6, se não estou enganado, valores diferentes, dependendo para onde você mandava a carta. Essas cartas, assim, com 2 padrões monetários diferentes, são mais valorizadas por isso ou não? Faz pouca diferença? Eu vou falar por... Eu acho que faz que o correto aqui teria sido sobretaxado, né? Isso. Que já era padrão cruzeiro. Aí fica Como a tiragem era muito grande... Essa carta aqui, com o sobretaxado já para o padrão cruzeiro, com o acréscimo já em cruzeiro, eu acho que seria uma carta bacana. Seria uma carta bem legal. Eu acho que é o caso que os 3 selos circularam ao mesmo tempo, sem sobretaxa, então sobretaxa vermelha e preta, acho que circularam tudo ao mesmo tempo. E como podia, não foi desmonetizado os selos de réis, padrão réis não foi desmonetizado, era para usar normalmente, era só mudar isso daqui para 5 cruzeiros e 40 centavos. O Reinaldo, estou metendo o meu bedelho aí. Você mostrou uma carta com esses exemplos, um selo de 1950 da Copa do Mundo, junto com esses selos do Carmona. Deixa eu mostrar, eu sei qual que é. Uma carta bem... Eu precisava ver o porte daquela carta, hein? Xavier, eu não parei para somar o porte. É porte que não acaba mais. É grande. Mas você tem que fazer isso, senão você vai perder na exposição, cara. Olha lá. Olha o porte dessa carta. Inclusive, eu estava registrado em PTBest aqui. 8. Patrões diferentes. Os selos do Getúlio são de 1940. Isso aqui é de 58. 40. Isso é de 50. 50, 50. E os selos do padrão réis, eles foram aceitos sem nenhum problema durante grande tempo. Muito tempo. Você tem que... Até acabar. Até acabar, Xavier. Até acabar o estoque. Mas, ô Xavier, olha aqui, tem 2 números de registro. Com o selo da vovó. E assim vai. Certo? Ô Xavier. É bambambam nisso. Ô Xavier, tem 2 números de registro aqui, ó. Pois é, vai saber por quê também. Não. Ela tem recebimento? Nos Estados Unidos? Na Holanda, né? Não sei. Não foi para os Estados Unidos, não. Foi para Holanda. Holanda. Só de porte, você tem... R$50, 50 cruzeiros. 20 cruzeiros aqui com os selos da Copa, mais 21,60 dos Getúlios, né? 21,60 mais 6 são 26. Acho que vai dar, quem falou 25? Deve ser mais ou menos isso, né? Mais 2,40 aqui, mais 5. Vai dar uns 50. Mas a soma, Reinaldo, tem que usar aquela tabelinha que eu te mandei certa vez. Não tem esse porte, Xavier. Não tem. Deve ser da carta, certamente. Eu até, viu, Xavier, até brinco que eu falo que daqui deve ter porteado um Fusca, embrulhar um Fusca, pesar e colocar esse monte de selo. Por que ela tem 2 números de registro? Pois é. Isso eu não sei. Precisava ver o verso, se tem alguma coisa. Errado, ele deu 50 e 50. 50,50. Essa carta é incrível. Agora, pode ser sobreporteada também. O cara queria comemorar a Copa do Mundo. Que ano é? Setembro de 50? Não, 50, setembro de 50.
A Copa foi em julho. 50 ou Ele 51? comemorar a vitória 50. do Uruguai, 50. coisa parecida. Acho que não está super porteada não, Xavier. Tá porte correto aí, mas Então você tem devia que estar pesado isso aí, viu? porque o peso ia de, eu acho que era 5 gramas o primeiro peso aéreo, né? 5 gramas, aí depois não era difícil ter um porte grande, não, cara. Não era difícil. Era múltiplos de 5, né? Tá certo, Xavier. A cada 5 gramas, esse negócio duplicava. Aumentava muito. Uma carta, sei lá, com 20 gramas, ela Ninguém podia mandava, chegar ninguém num fazia porte isso. desse. Ainda mais registrado. Então Agora, não mandava vem aéreo, o- mandava via marítima, né? Sim. O carimbo registrada está com a mesma cor do número de registro 25999. Agora tem um outro número que tem 6 dígitos para Tá registro. preto. Tá de ponta cabeça. E são 6 dígitos, não seria nem no mesmo lugar. Não são 5, é. Uma carta interessante, viu? Onde ela Pra foi mim, a coisa- postada? O porte, para mim, nem chama tanta atenção, que eu acho que dá para explicar ele. Se a gente fizer as contas direitinho, a gente chega lá. Mas esses 2 registros, que para mim é um negócio meio misterioso. Realmente. Onde ela foi postada? Parece DF ali, né? É Rio, né? São Paulo. Rio. Eu acho que é São Paulo, hein? SP aí. Não, Rio não é. Onde? Ah, do SPE. DR e SP. A DR e SP, isso aí. É São Paulo. Registrado. É a sexta sessão aérea. Dá pra ver aqui. Porque, veja, antigamente o registro era feito de uma forma distinta de hoje. Então, se ela sair registrada de São Paulo e tem que passar para o Rio, e se eu for pegar o histórico americano, não quer dizer que valha para o brasileiro, conforme ela mudava de estado, ela mudava o número de acompanhamento, ela muda o número de registro. No Brasil, eu não sei se tinha isso. É a primeira vez que eu vejo 2 números de registro no Brasil na mesma carta. Nos Estados Unidos é muito normal você ver isso. O que me chama a atenção dessa carta, comparativamente à anterior, Jacó, é que essa carta dá a impressão que transportou alguma coisa mais pesada, porque ela está bastante machucada nas extremidades. Exato. Sim. A outra carta que você mostrou, que acho que vai para a Suíça, ela é intacta. Me dá até a dúvida se ela passou pelo correio. Porque aí, ó, uma carta dessa que viajou, perfeita desse jeito, eu acho bastante anormal. Isso aqui também, ó. Também. Até o tipo da máquina é o mesmo, né? Então, essas cartas muito perfeitas, assim, não tem uma dobrinha, não tem nenhum cantinho. Agora, essa você vê que transportou alguma coisa. Se bobear, aquelas outras cartas tem até a goma atrás. Lembra muitas cartas da Revolução de 32, que muitas delas você vê lá que paga um porte absurdo e você olha atrás, nem a goma do envelope foi utilizada. Não foi nem fechado, não foi nem fechado o envelope. Bom, não sei, eu pararia para pensar. Você não tem nada, informação no verso, Reinaldo? Não, Xavier. Essa não tem nada de informação no verso. Eu preciso procurar, que eu, como estava mexendo aqui, peguei as imagens e mostrei, tem que procurar no meio dos envelopes. Agora eu quero encontrar para ver o verso dela. De repente tem uma passagem pelo Rio, tem mais uns que, assim vai... Passou por algum, por exemplo, o Rio, né? Passou por um outro local que não seja São Paulo, justifica o outro registro. Pode ser. Eu acho que nessa época não tinha mais esse negócio de passar pelo Rio, não. São Paulo já tinha tráfego aéreo, cara. Direto para a Europa? Já, cara. Eu tinha que ver o verso dela, né? Pois é, o verso é fundamental, né? Para saber se tem alguma coisa ou não. Lá. Mais alguma pergunta? Mais alguma curiosidade? Estou gostando do papo, estava delicioso o papo. Principalmente a parte de história postal. Deixa eu mostrar um outro envelope aqui para vocês. Esse aqui também, ó, 5.800. Aqui já tem dupla censura. Foi para os Estados Unidos.
E tem outro número ali também, né? Deve ser lá dos Estados Unidos. Essa aqui, você fala? É embaixo, bem no meio ali embaixo. Essa aqui? Aí eu registro. Provavelmente. Não foi registrado? Não? Não foi registrado. Não, tá registrado lá em cima, ó. Registrado. Registrado. É. Registrado. Deve ser o número do sensor ou do carteiro. Pode ser. Esse número Ou de aqui, baixo, né? de baixo, Jacó. De baixo, esse aí Esse número, eu tenho algumas cartas censuradas que esse número aparece. Deve ser. Eu acho que é brasileiro esse número, tá? Porque eu tenho isso em correspondência da FEB, por exemplo. Esses números. Então, eu ainda não sei exatamente o que eles significam, não. Mas... Você está falando desse aqui, né, Porto? Não está falando desse aqui, não, né? Desse aqui, né? Esse aí. Né? Eles aparecem em algumas correspondências da FEB, por exemplo. E em outras censuras também, que tem censura brasileira que nem essa. Né? Então, eu acho que esse é um número de controle, mas estou supondo por conta da FEB. Né? A FEB era uma correspondência que circulava só entre a gente mesmo. Então, não é comum, mas eu tenho pelo menos umas 3 ou 4 cartas que tem esse númerozinho. Não esse, né? Um número desse tipo. Assim. Eu até ia comentar alguma coisa com vocês. Nessa hora que eu, por exemplo, quando eu falava numa palestra, lá na SPP, eu falava assim, ó, essa aqui é peça única. Isso aqui só eu tenho. Essa só você tem razão. Não. Não, essa é só sua. Não, por exemplo, falar assim, isso aqui é só eu que tenho. O abedante, o pessoal da SPP conhece, levantar, não, eu tenho. Dá vontade de matar o cara. Tudo que eu falo, isso aqui é peça única, não, eu tenho. Isso aqui eu nunca vi. Ele fala, não, eu tenho. Tudo que eu falava que não existia, ele tinha. Nessa hora que eu sinto falta do abedante. Quando eu falo, fica até esperando ele falar. As coisas de peça única são complicadas. É única até aparecer a outra. Até aparecer outra. Que pode maior aparecer. peça, aí tu vai ver. A maior peça conhecida aparece outra maior. Eu tenho um certificado lá do Peter, de um R$2.000 madrugada lá, que era a maior peça, e no mesmo álbum que eu comprei, tinha uma com 4 selos a mais. Tudo bem. Deixou de ser maior múltiplo conhecido. É verdade. Essas coisas são complicadas. Voltando assim, eu acho que eu não sei se eu já falei isso para o Cláudio. Quando eu apresentei aquelas cartas da Revolução de 30, né? Aí a gente discutiu muito a questão daquele carimbo do primeiro dia, né? Pois é, eu agora já tenho uma carta com carimbo anterior ao primeiro dia. Tu que fez? Eu não fiz, rapaz. Olha, eu estou para conseguir uma segunda também. Ele não fez, ele está encomendando. Está encomendando. Estou encomendando. O cara está mandando para mim, olha, quer 28 agora? Eu ponho 28 aqui. Bom, pessoal, se não tiver mais pergunta nenhuma, posso encerrar? Foi legal, pode ser. Pode. Pelo menos. Foi bem legal. Jacó, muito obrigado. Obrigado pelo bate-papo. Opa, fechou. Foi ótimo. Obrigado pelo bate-papo. Bate-papo Foi ótimo. Pela discussão. Bom, só para compartilhar já com os amigos, a gente já tem a agenda do SPP Conecta até o final desse ano. E encarecidamente aos amigos que aqui estão presentes, Henrique Braga, Júlio Mantovani, Domingos, que ainda não fizeram nenhuma palestrinha, Antônio Carlos também muito bem-vindo, para palestras já para o ano que vem. Por favor, parece que não, mas está pertinho, já está logo aí do lado. Então, peço ajuda, peço a colaboração. Mas é como diz o Jacó, a gente começa a divulgar as pesquisas e as coisas somem do mercado, some. Então tem que primeiro terminar a pesquisa bem terminadinho. Não, agora deu. Aí a gente divulga. Pesquisa não termina, aí que tá. A pesquisa não termina nunca. A gente não consegue mas terminar. O bacana é que também, graças ao SPP Conecta, às vezes quando você acha que a pesquisa já está finalizada... Aí não, isso é. Aí, não, sempre tem alguma coisa.
Sempre tem. Então, também é bom para isso. Quando você acha que você está na parede, é um bom momento para divulgar, para expor e pedir ajuda. Então, Ô, Igor. Eu. Me dá 1 minuto. 2. Senhores, eu quero convidar todos para segunda-feira que vem. Eu vou ser o show. Eu sou muito pretensioso, viu? Vou apresentar uma coleção temática, Aventura do Homem no Planeta Terra, como se estivesse mostrando numa exposição. Vou versar sobre a coleção, dizer o quanto essa coleção me dá de satisfação, e logo em seguida, 2 jurados bastante conhecidos no nosso mundo e no mundo dos jurados vão fazer a crítica à coleção, vão julgar a coleção e dizer que pontuação dariam. Eu não vou brigar com eles e eles não vão brigar comigo. Vocês vão ver ao vivo e a cores como é que se passa no ambiente de uma exposição, seja nacional, seja mundial, e continental, enfim, como é que você deve apreciar o que apreciam da sua coleção. Quando eu digo que não vou brigar com eles, nem eles comigo, é uma piada sem graça, mas, enfim, é uma piada, porque, afinal de contas, os 2 jurados que vão apreciar essa coleção, posso anunciar? Pode, fica à vontade. Os jurados estão presentes, não estão? Um está pelo Facebook, o outro está por aqui. Tá bom. Macedo e Fritzen. A coleção, por ser temática, vai ficar a cargo deles fazer essa avaliação. A ideia dessa apresentação, ela tem natureza didática. Alguns de vocês nunca expuseram e a maioria já expôs. Então, vai ser muito interessante nós fazermos uma avaliação e o título da nossa apresentação vai ser uma autocrítica de uma coleção temática. Começo eu apresentando, fazendo as minhas observações e, ao final, me submetendo ao julgamento de 2 conhecidos e renomados jurados. Igor, te devolvo a palavra. Obrigado, Braz. Bom, o convite está feito, então aguardamos a companhia de todos. E só Igor, já para adiantar... Oi, fala, Domingos. Palestra do presidente é comparecimento obrigatório, então? Sendo eu vou estar aqui. Não dá para faltar, então. Eu também não arrisco não estar. Sob altas penalidades, então tá, não. Vamos botar na agenda já. É necessário. Vai ser muito bom ter todos vocês conosco. É necessário. Bom, e aí, dando sequência logo após a do Braz, a gente vai ter dia 30 de novembro um show and tell. Vão ser 2 palestras no mesmo dia. Uma do Reinaldo Macedo, falando de inteiros postais Holland Hill. E Cláudio Coelho, falando sobre colaboracionismo francês na Segunda Guerra Mundial. Bem interessante. Depois, numa palestra dupla, em 2 partes, dia 7 de dezembro e 14 de dezembro, a Revolução Constitucionalista de 1932, também com Reinaldo Macedo. Muito obrigado, parceiro. Depois, dia 21, 28 e 4 de dezembro, um recesso para a gente poder dar aquela enxergada no período, daquela relaxada, aquela descansada, e a gente volta calma lá. Aí a gente volta dia 11, eu já aqui pedindo a colaboração e sugestão de palestras aí dos amigos. É isso. É isso aí, muito gente. Obrigado tem que marcar mesmo, tem que participar. Vamos lá, eu estou aguardando o Henrique Braga para poder falar um pouquinho dos telegramas dele, que ele já expõe há algum tempo. São bacanas, mas ele fica ali só no cantinho dele, só encostado contra a parede. Depois, né? Entendi. Tá bom. Senti falta do Anish hoje, viu? De segunda-feira a gente estava em aula. Está em aula. Tá em aula. Ele mandou mensagem no grupo. Bom, senhores, muito obrigado. Boa noite a todos. Excelente semana. E até semana que vem. Até mais. Forte abraço. Saúde Jacó, a todos parabéns aí. e muito obrigado. Saúde. Hein? Abraço. Eu que agradeço. Até mais. Obrigado, Jacó. Parabéns. Eu que agradeço. Obrigado. Até mais.